amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para mais uma preleção doutrinária virtual. Nós vamos dividi-la em 4 momentos. Primeiramente, nós leremos uma mensagem da obra Ceifa de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Depois, nós faremos uma prece de abertura para nos aclimatar psiquicamente com os espíritos bons, com os mensageiros do alto, que ajudam sempre as almas bem intencionadas para as reflexões em torno do Evangelho de Jesus. Em seguida, nós faremos as nossas considerações doutrinárias concernentes ao tema Quando Voltar a Primavera, inspirado na obra de mesmo nome, pelo Espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco. E por fim, nós faremos mais uma prece para agradecer. Dito isso, então, nós vamos começar. Rogando a Deus e aos emissários divinos que nos inspirem com uma mensagem que seja importante para esse momento que estamos vivendo, para que tenhamos reflexões sobre esses dias difíceis da nossa vida. Compreensão, capítulo 29 da obra Ceifa de Luz. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Paulo. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Parafraseando o apóstolo Paulo, ser-nos-á lícito afirmar ante as lutas renovadoras do dia a dia. Se falo nos variados idiomas do mundo e até mesmo na linguagem do plano espiritual, a fim de me comunicar com os irmãos da terra, e não tiver compreensão dos meus semelhantes, serei qual gongo que soa vazio ou qual martelo que bate inutilmente. Se me cobrir de dons espirituais e adquirir fé a ponto de transplantar montanhas e não tiver compreensão das necessidades do próximo, nada sou. E se vier a distribuir todos os bens que acaso possua, em benefício dos companheiros em dificuldades maiores que as nossas, ou me entregar à fogueira em louvor de minhas próprias convicções, e não demonstrar compreensão em auxílio dos que me cercam, isso de nada me aproveitaria. A compreensão é tolerante, prestimosa, não sente inveja, não se precipita e não se ensoberbece em coisa alguma. Não se desvaira em ambição, não se apaixona pelos interesses próprios, não se irrita, nem suspeita mal. Tudo suporta, crê no bem, espera o melhor e sofre sem reclamar. Não se regozija com a injustiça, e sim procura ser útil em espírito e verdade. De todas as virtudes, permanecem por maiores a fé, a esperança e a caridade. E a caridade, evidentemente, é a maior de todas. Entretanto, urge observar que se fora da caridade não há salvação, sem compreensão, a caridade falha sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém. Importante, compreensão. Compreensão do momento histórico que estamos vivendo, compreensão das dores ocultas, dos infortúnios ocultos, como nos diz o Evangelho, compreensão que cada um de nós sente o que está se passando de modo sumamente diferente, compreensão para quando faltar a sensatez, porque às vezes nós agimos de uma forma tão controversa,
que é difícil entender por que a gente faz o que a gente faz. Nesses casos em que não dá para explicar, compreensão é do que precisamos. Então, meus amigos, vamos orar. Senhor Jesus, Divino Messias, nosso Salvador, nós aqui nos colocamos sem recurso algum, só com nossa boa vontade e o amor imenso que nós sentimos para poder viver o Evangelho de que falamos. Temos muitas dificuldades, temos conflitos, imperfeições inúmeras. Às vezes, nós nos sentimos tão coitados, Senhor. Nós nos sentimos incapazes, nos sentimos muito fracos. Mas com Jesus, sabemos que as nossas pequenas migalhas podem ser multiplicadas para saciar a fome de muitos. E é por isso, só por isso, que nós estamos aqui. Portanto, nós rogamos a vós que abençoe as nossas migalhinhas, que abençoe os nossos bons propósitos e que os bons espíritos nos inspirem para que possamos ser, antes de tudo, fiéis à vossa mensagem, atendo-nos ao que é essencial, sem excentricidades, sem vaidades, apenas ao que é essencial. Vem ter conosco, pela necessidade que temos, hoje, agora e sempre, Pai amado, que assim seja. Amigos, vamos então fazer a nossa modesta contribuição. Quando Voltar a Primavera é uma das obras pelo espírito Amélia Rodrigues mais belas que a veneranda nos deixou. Há outras obras, duas, que vêm antes dessa. Primícias do Reino, Luz no Mundo. E há mais 6 obras que vêm após essa. Não vou me lembrar todas de cor. Mas vale a pena consulta e vale a pena lê-las, estudá-las, se dedicar a esmiuçá-las nesses tempos em que nós estamos impedidos pelo vírus de perambular por aí e nos voltamos invariavelmente para o nosso mundo interior. Talvez seja essa a providência divina para que nós lancemos os nossos olhos para dentro, para que nós possamos devassar estes escaninhos sombrios que ainda estão por serem descobertos por nós, falando do nosso mundo íntimo. Quando Voltar a Primavera, fala de uma promessa, de que este inverno das tempestades sobre os corações humanos não é a situação natural do mundo, mas é apenas uma situação passageira que vai passar se nós não enfraquecermos a nossa fé, se nós não esfriarmos o nosso amor, se conseguirmos perseverar até o fim. E aí chegará a primavera, fazendo com que despertem as novas flores por onde os nossos pés palmilharem, que nós não deixemos espinhos para trás, mas sim essas flores perfumadas que estarão reluzindo, que estarão espraiando o perfume que todos nós nos sentiremos, portanto, felizes de ver ao redor dos nossos passos. Amélia Rodrigues começa este texto em especial dizendo que os historiadores dedicados
buscaram entender por que que séculos se passaram e a guerra sempre esteve presente no contexto da história do mundo. E quando nós recorremos ao livro de Gênesis, no Antigo Testamento, no capítulo 4, versículo 8, nós vemos: Entretanto, Caim disse a seu irmão Abel: Saiamos. E como estavam no campo, Caim se lançou sobre o seu irmão Abel e o matou. Nós vemos que a história bíblica começa com um fratricídio, um assassinato entre irmãos. E será que há outro assassinato no mundo que não seja aquele que se dá entre irmãos? Se nós somos filhos do mesmo Pai, de Deus, que criou-nos à sua imagem e semelhança, será que nós não somos todos irmãos perante esse Pai? E todas as vezes que levantamos a nossa mão assassina contra o outro, ele não é o nosso irmão perante Deus? Será que não estamos repetindo a maldição de Caim em relação a Abel? É por isso que Amélia vai dizer: pouquíssimas vezes a terra esteve sem a presença da infame e famigerada Hidra guerreira. Os generais governaram mais do que os filósofos. Os aventureiros belicosos dominaram quase sempre e dirigiram mais as nações do que os sábios. Ainda hoje, com tantos nomes célebres no sacerdócio santificado, na filosofia, na antropologia, na sociologia, basicamente nomes esquecidos pela grande maioria, e as atrocidades, os assassinatos cruéis, com requintes de perversidade, esses ainda hoje são repetidos pela massa ignorante que desprezou esse convite amoroso do nosso divino Messias. E o que pensar de nós espíritas? De nós que sabemos da imortalidade da alma, que temos o conhecimento do Evangelho de Jesus e que por vezes ainda ofendemos, ainda humilhamos, ainda desprezamos, ainda assassinamos. Se não utilizamos o punhal, as armas, as facas, os instrumentos belicosos, será que não usamos palavras? Será que não usamos pensamentos? Precisamos conter esta raiva, esta fúria, responder às injúrias e violências com amor, por mais que seja difícil de fazer. É interessante, porque no amor aos nossos inimigos, a nossa missão como cristãos é calar o ódio, fazer com que ele seja interrompido em nós. Mas muitas vezes nós ainda nos regozijamos com a vingança. Ainda que o duelo de hoje não seja mais de empunhar uma espada, mas muitas vezes nós digitamos a ofensa. É um exercício de todo dia permitir-se ser humilhado, permitir-se ser desprezado. O Filho de Deus, perfeito, o nosso Messias divino, veio como Cordeiro de Deus e imolou-se, submeteu-se à crueldade tirânica, à ignorância, à cegueira orgulhosa e violenta. Precisamos aprender dele, manso e pacífico. Amélia vai falar
que povos sempre vêm lutando contra povos, nações se levantando contra nações, como o próprio Jesus nos advertiu que haveria de ocorrer no sermão escatológico, Mateus capítulo 24. E este será apenas o princípio das dores. Dizemos que é para fazer a justiça, mas na verdade é para derramar sangue. Esquecemos que em o livro dos Espíritos a justiça vem junto com o amor e com a caridade. Que às vezes queremos tomar o poder não para sustentar ou elevar o fraco e oprimido, mas para sermos agora os próprios opressores. Precisamos reavaliar, porque a proposta do Cristo é uma proposta de renunciar e não de tomar o poder com base na violência. A proposta do Cristo é a proposta de humilhar-se, por mais que pensar nisso doa. A nossa vaidade não deixa. Mas Deus é tão bom, é tão misericordioso, que Ele deixa que a gente vá testando devagar, em doses homeopáticas. Aí a gente recebe a ingratidão de um filho aqui, mais tarde uma desilusão amorosa ali, um abandono quando nós estamos em enfermidade acolá. E é assim que a gente vai aprendendo a renunciar. O afastamento temporário de um ente muito querido. Nós dizemos uma desencarnação precoce que rasga o coração de saudade. Sacrifício. Para ver se a gente fica mais sensível a essa mensagem divina. Aí alguém pode perguntar: ô Patrícia, mas não teria uma forma mais branda da gente aprender? Se Deus é amor, por que que a gente precisa aprender pela dor? Eu vou contar uma história. Jesus Gonçalves. Vocês já ouviram falar nesse nome? Tem um documento escrito por Eduardo Carvalho Monteiro, intitulado A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves. Vou fazer aqui um pequeno resumo. Século IV, depois de Cristo, vocês já devem ter ouvido falar de Alarico, rei dos Visigodos, mesmo que você não conheça muita história, como eu também não conheço, mas ele fez a sua carreira no Império Romano. Não existiu neste século um homem mais cruel, mais bárbaro, mais insensível, mais sanguinário e mais vaidoso do que Alarico. Agostinho, Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, vai e humilha-se perante Alarico, de joelhos. Senhor, ofereço-te a minha execrável vida, insignificante, repugnante para vós. Em nome de Deus, te rogo piedade, clemência, apelo para a sua misericórdia, para que me mate, mas que abrande um pouco mais essa sede de sangue que tende em vós. Te peço com respeito, pela vossa misericórdia. Alarico vira-se para Agostinho com desdém. Que tenho convosco? Com a sua repugnável vida. Eu sou Deus. Desconheço esse Deus de que me falais. Completamente insensível ao chamado. Desencarna em dolorosas circunstâncias.
O autor, Eduardo Carvalho Monteiro, vai colocar uma citação de alguns versos que falam um pouco sobre o despertar de Alarico no além-túmulo. Depois, infernos atormentadores, braseiros vivos, maldições acesas, ligado à angústia de milhões de presas, apunhalado o peito por 1000 dores. É o despertar doloroso. A gente escolhe. É mais fácil o amor, mas parece que não foi muito bem o que a gente escolheu. Mais tarde, século V depois de Cristo, ele volta como Alarico II, na mesma família, na mesma opulência, na nobreza, no poder, o oitavo rei dos visigodos, menos cruel, mas tão sanguinário quanto. Perde a oportunidade também de recapitular os velhos equívocos e fracassa mais uma vez. Volta no século XVI, na França, Cardeal Richelieu, o homem mais poderoso da França, que dizia que cada homem deve salvar-se no outro mundo, mas o Estado precisa ser salvo agora. Coloca a monarquia acima de tudo. O fanatismo fala mais alto do que o ideal humanista. Repudia tudo que tivesse religião, o nome de Deus, o nome de salvação, a humildade, a misericórdia. Até que ele reencarna no Brasil. Nascido em 12 de junho de 1902, em Borebi, no interior de São Paulo. Foi poeta, músico, espírita, divulgador da doutrina na fase crítica da sua doença. Nós não podemos deixar de falar de que ele foi leproso e teve dolorosos desdobramentos dessa doença. Ele aparece a Chico e faz as revelações sobre as suas outras reencarnações com o objetivo de deixar esse aprendizado. Que, na verdade, de fato, a pior doença é a doença do espírito. E aqui ele deixa um poema intitulado Ante-Jesus, que gostaríamos de fazer a leitura. Ainda vejo, Senhor, de alma oprimida, a Trácia devastada, a ânsia de Atenas, Constantinopla em lágrimas e penas, e Roma flagelada e envilecida. Vejo a conquistadora e horrenda lida, o gozo, o saque e a morte em velhas cenas, e o fausto senhorio que trouxe apenas desilusão e horror à nossa vida. E ouço-te, a voz, Jesus, dizendo basta, de um rei fizeste um verme que se arrasta, e abriste-me o caminho da aflição. Anos correram como sombras vagas, mas depois de vestir-me em lepra e chagas, achei-te, excelso, no meu coração. Hoje, Senhor, não peço vão tributo das multidões famélicas vencidas, que humilhei no transcurso de outras vidas, semeando miséria, pranto e luto. Das rosas que me deste por feridas, recolhi muita graça e muito fruto. Passageiras vitórias não disputo, nem procuro vanglórias esquecidas. Perdoa-me, Senhor, se agora venho, recordando-te as úlceras no lenho, rogar-te algo das bênçãos que em tesouras, e que eu possa, feliz com o dom divino, socorrer os irmãos do meu destino no turbilhão das chagas redentoras. Este é um aprendizado muito importante para nós, porque às vezes a gente vê essa situação e é lógico que a gente tem que empenhar os nossos esforços em abrandar as dores nossas e dos nossos irmãos, mas entender também, né, isso nos ajuda a ter resignação para com as nossas dores, que mesmo que não seja pela lepra,
É por um outro tipo de doença física ou uma doença emocional que a gente não entende. Mas por que que eu precisei passar por isso, né? Por que essa prova tão dolorosa? Para que a gente possa crescer para Deus. Saibamos que essa prova vem com muita atenuação, porque a lei é de amor, né? E que quanto mais a gente trabalha, mais resignação a gente tem, mais entendimento a gente tem. Vê a mensagem que nós abrimos aqui, essa preleção, compreensão, mas compreensão a gente tem sobre o nosso processo. E aí, essa história de Jesus Gonçalves nos mostra uma redenção. Alguém que passou de uma situação de perseguidor, né, que tornaria Saulo de Tarso, que a gente gosta tanto, né, um menino. Alguém que foi um rei muito cruel. Passou dessa situação para um divulgador do evangelho de Jesus como nunca tivemos. Mas alguém que trouxe, né, no corpo as marcas dolorosas de uma enfermidade ultrajante, além das dores excruciantes, ultrajante, né, que era alvo de preconceito, que fazia com que, né, fosse apartado mesmo da sociedade, algo que é um grande estigma. Então, Amélia vai falar que esses que viveram na opulência, que foram bajulados, que tiveram governança transitória nas mãos, que seguiram invejados, também foram muito odiados. E estes que foram, né, vencidos no mundo, atravessado a porteira do além-túmulo, foram perseguir os seus perseguidores. Então, quando ele fala, né, de todos esses infernos atormentadores, dos braseiros vivos, das maldições acesas. Ele está falando da angústia de milhões que desencarnaram pelas suas mãos, ou diretamente, ou pelos seus mandos. Então, Amélia vai falar: as lições do passado torpe, de lutas fratricidas, e aí eu me lembrei de Caim e Abel, nada ensinaram historicamente às gerações futuras, senão a melhoria da estratégia de combate e artimanhas de destruições mais violentas quanto calamitosas. O que ela está querendo dizer? Parece que não para. Parece que não para até hoje. E aí, gente, eu gostaria de fazer uma citação que está no livro Transição Planetária, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco também. Todo mundo já deve pelo menos ter ouvido falar nesse livro. Eu vou aqui ler um trecho que está no capítulo 3, a mensagem e revelação. É um pedaço da mensagem e revelação do nobre espírito, né, que está fazendo aqui a sua pregação. Olha o que ele diz. Concomitantemente, a fim de poderem viajar na grande nave terrestre, que avança moralmente nas paisagens dos orbes felizes, incontáveis membros das tribos bárbaras do passado, que permaneceram detidos em regiões especiais durante alguns séculos, de maneira que não impedissem o desenvolvimento do planeta, renascem com formosas constituições orgânicas, fruto da seleção genética natural, entretanto, assinalados pelo primitivismo em que se mantiveram. O que ele está falando aqui? Os novos cristãos têm o compromisso de acolher esses espíritos. Ele está dizendo que a nossa situação ao longo dos séculos não foi pior do que o que Amélia retrata por ação da misericórdia divina, que manteve trancafiados esses espíritos, proibindo, impedindo de reencarnar por muito tempo, né, essas tribos bárbaras do passado, né, vê o espaço
Não necessariamente Jesus Gonçalves ficou sem reencarnar, mas vê o espaço do século V para o século XVI. Então, muitos ficaram presos mesmo, impedidos de reencarnar e estão aqui agora, convivendo conosco. Então, quando a gente vê esses crimes chocantes, a gente precisa ter compreensão, que não é conivência. Eis que vos mando, ovelhas em meio de lobos. Como é que a gente vai repetir a linguagem da violência? Não dá, não dá. Se a gente não pode ensinar nada melhor, silêncio. Se afasta, né. Se a gente não dá para conviver sem reagir, abstente, fortalece-te e vai conviver. Porque essa é a lição, essa é a cruz nossa, essa é a cruz do cristão. E aí ela diz, né, as páginas eloquentes de Homero, Hesíodo, Solon, Píndaro, Plauto, Virgílio, Horácio, Ovídio, ficaram esquecidas, são amarfanhadas e jogadas fora. Não significa que ninguém nutra esse apreço estético, né, o culto e o gosto pela beleza estética, né. É lógico que a gente gosta de filosofia, a gente estuda literatura, né, a gente se interessa por isso nos sensibiliza. Mas a Mera está falando, grosso modo, pouco se lê sobre isso. E aí o que que pulula? Permissividade, valorização do sexo. A Amélia está falando da nossa sociedade. Relações fluidas, propaganda do escândalo, publicidade de pústulas morais, fracos que passam como fortes. Somos todos frágeis. Por isso, precisamos estudar incansavelmente. Mas não basta. Tem que estudar, refletir e aplicar na nossa vida. Nem tudo isso, para mim, por exemplo, como oradora, é constrangedor. Nem tudo, eu disse isso, muito pouco do evangelho dá para praticar, mas tem uma parte que cada um de nós já consegue. É essa parte que a gente tem que buscar. E cada vez mais elastecer esse limite. É assim que a gente vai conseguindo. Amar tem que ser uma decisão. Todo dia. Olha, as circunstâncias estão contrárias, mas eu decido amar. E aí a gente ganha força para compreender, ultrapassar os obstáculos, vencer as resistências, enfrentar os desafios com paciência, com mansuetude, com resignação. E aí a Amélia vai dizer: os veículos poderosos de comunicação, podendo apresentar as claridades do futuro na aldeia global dos homens, quase somente divulgam as sombras que dominam a atualidade. Quando a gente navega na internet, na TV, não é que a culpa seja da mídia. Aqui não tem nenhum discurso, né, que faça apologia política, ou estamos a favor da mídia ou contra a mídia, nada disso. Aqui a gente faz uma reflexão neutra, mas não é que a culpa seja do poder da internet, da divulgação das massas.
Isso é neutro. Nós damos o uso, nós damos enfoque. O mal faz mais barulho, não significa que ele é em maior número, né. Às vezes eu fico boba, aqui eu vou fazer uma observação, mas às vezes eu fico boba, tem certos vídeos ao vivo de assuntos que não têm elevação moral, elevação, né, teor edificante, que não nos fazem refletir sobre quando voltar a primavera, sobre os ensinamentos de Jesus, sobre o amor, mesmo que não seja num contexto religioso, mas que nos deixam afastados do amor e que tem milhões de pessoas assistindo ao vivo. E aí a gente vê, por exemplo, uma transmissão ao vivo de Divaldo Franco, com milhares de pessoas também, mas quando a gente compara os números, é exorbitante o quanto que esse barulho atrai a atenção, ainda hoje. Esse discurso que eu defendo não é puritano. Todos nós gostamos de nos divertir, né, dos prazeres, desde que sejam, né, feitos com a consciência tranquila, com responsabilidade, mas ainda há de fato essa pouca sensibilidade do senso moral, como vai dizer Allan Kardec no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que não depende de uma inteligência muito rebuscada, que entre os jovens nós temos já despertado, que é mais um entendimento emocional, uma maturidade do espírito. E aí Amélia vai falar de livros preciosíssimos, Dom Quixote de la Mancha, o Ilíada, os Lusíadas, obras maravilhosas, obras literárias maravilhosas. E aí ela cita o Marquês de Sade, Donaciano Sade, com a revivescência das enxovias morais e deletérias da comunidade parisiense representativa da colmeia humana. Recomendo para quem quiser saber mais sobre o panorama espiritual, ler Sexo e Obsessão, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco, capítulo 12, Estranho Encontro. É perturbador. É como eu posso definir o capítulo. E quando a gente vai estudar a biografia do Marquês de Sade, a gente vê que lamentável, o quanto o nosso verbo, a nossa escrita tem da nossa responsabilidade com quem lê, com quem ouve. É importante para que a gente possa saber do quanto que a gente pode engrandecer a nossa vida ou arruiná-la. Eu não quero nem entrar nesse mérito aqui. E aí a Amélia vai continuar dizendo: uma vaga de aflições em pélagos vorazes supera a imaginação prestes a afogar os ideais de beleza do pensamento. Mas o Evangelho de Jesus ainda hoje é essa promessa da terra prometida, do reino dos céus, da terra onde mana leite e mel, desse paraíso que é construído com base no nosso esforço próprio, que é construído com base no nosso sacrifício pessoal. Nenhuma síntese, vai dizer Amélia, de moral pode ultrapassá-lo. Não há modelo mais perfeito do que o Evangelho de Jesus. Educação, respeito, tolerância, paciência, compreensão,
Amar sem condições. Isso é evangelho. É como eu disse no início, na prece. De nós nada temos, nada possuímos. Nós somos aqui repetentes de lição, repetentes escolares na escola da vida. A gente tem que ficar falando sobre o evangelho, e aí, no momento em que eu falo, eu me escuto, me constranjo para ver se a gente consegue praticar, para que a gente possa viver conforme isso. Então a gente fala aqui sobre este passado belicoso para que essa seja uma página virada na vida social, para que a gente possa reescrever uma nova história, uma história de ternura, uma história de amor. E é isso que Amélia vai dizer, e é assim que ela apresenta a obra dela. Algumas páginas apareceram oportunamente na imprensa leiga e espírita, aqui ressurgindo coordenadas para o singelo trabalho que ora trazemos a lume. Modesta contribuição evangélica para esses dias são pinceladas de ternura, cromos evocativos, doações da alma para a reflexão dos que confiam no amanhã ditoso. Ou seja, é alimento. Pensar em quando voltar a primavera não é pensar no retorno físico de Jesus. Ele já está aqui. Vivo. O Evangelho não é letra morta. O Evangelho é vida, é água viva que dessedenta e que a gente precisa apenas pegar, esmiuçar, separar em pequenas migalhas, como quando a gente faz com o pão no momento de comer. Deglutindo em pequenos goles quando a gente faz, quando está com sede, quer beber água. E aí ela diz, após meditar longamente no sempre jovem poema da Boa Nova, reunimos estas narrações com que desejamos homenagear os que esperam passar este inverno e esta noite, na certeza de que tudo mudará quando voltar a primavera. Nós estamos passando pela noite escura das nossas vidas. Este vírus, que é nada menos que um aguilhão, que visa nos mexer, nos incomodar, nos cutucar, que tem espalhado tanto pânico e dor, tanto desespero, que tem ceifado tantas vidas. O corpo tem morrido, mas a alma se liberta. Isso não é romantização do sofrimento. A gente, com isso, não quer desmerecer a dor dos entes que se foram. O nosso profundo respeito. Mas o nosso objetivo é mostrar o outro lado. Tentar nos abastecer de esperança para o amanhecer radioso que se descortinará à frente. E Amélia encerra dizendo: Jesus prossegue, sendo a eterna primavera, porque todos anelamos. Esperar sua volta é a ambição que devemos no momento acalentar. Esperar a percepção dele ao nosso lado, preparando a terra para esse momento de vida, beleza e abundância. Meus amigos, estamos sendo chamados
convocados, estamos sendo provados. Resistamos, confiemos, trabalhemos, amemos. Espero que vocês tenham gostado. Que Jesus nos abençoe e nos proteja a todos, com votos de muita paz. Vamos orar e agradecer ao Pai. Mestre Divino, nosso Senhor, tendo passado tanto tempo, tantos anos, tormentosos, difíceis, belicosos, cruéis, em que a perversidade humana só se afastou dos teus ensinos de amor. Voltamos pelos mesmos caminhos espinhosos. Atravessamos essa noite escura, mas queremos agora, de alguma sorte, o teu amor e a tua misericórdia, para que possamos superar estes momentos difíceis. Vem ter conosco, hoje, agora e sempre. Abençoa os nossos bons propósitos e ajuda-nos a nos manter firmes, aguardando o momento quando voltar a primavera. Que assim seja. Que assim seja, meus amigos.